Mano, eu já joguei um bocado de MMOs, mas acho que eu finalmente achei o ideal pra mim. E eu vou contar pra vocês como que foi minha jornada até chegar nele. No último vídeo, eu contei um pouco pra vocês sobre como eu fiquei obcecado com Genshin Impact por um tempo e como que isso ferrou com a minha cabeça. Mas, por ironia do destino, pouco depois que eu finalmente decidi largar o Genshin, eu ainda tava meio na ressaca, e aí eu acabei encontrando o meu match perfeito em um jogo de outro tipo. Não um gacha, mas um MMO. E esse jogo foi a minha salvação. Quem viu o vídeo do Genshin já sabe que jogo que eu tô falando aqui, mas não contem, né? Deixa o suspense no ar. Pra quem não sabe, MMORPG é uma sigla pra Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Ufa, longo demais. Ou seja, é um jogo online de RPG em que você tá num mundo junto com outras pessoas e faz coisas juntos. Só que essa história começou muito antes, quando eu era criança, lá pelos meus 8 anos. E a única coisa que eu jogava naquela época era Pokémon. E muito Pokémon. E um amigo da minha escola me falou que jogava Tibia. Mas eu, criança, entendi tudo errado, né? E fui procurar por Tibia na internet. Aí, né, naturalmente eu não achei o tal do Tibia. Eu fiquei tanto querendo achar esse Tibia que eu cheguei ao ponto de criar um jogo do tabuleiro com papel inspirado nesse jogo Tibia que eu inventei na minha cabeça. Tipo, eu não lembro nem muito bem como é que ele era. Eu só lembro que tinha uma fase do tubarão em algum ponto. Eu não lembro qual que era a minha lógica na minha cabeça pra fazer aquele treco. Mas eu me diverti, né? E aí, no dia seguinte, eu pude falar com ele de novo e ele me passou o nome certo do jogo. Aí eu consegui procurar, baixar e eu fui jogar. E, cara, era mágico pra mim a ideia de um jogo infinito em que eu pudesse fazer o que eu quisesse e também pudesse interagir com outras pessoas jogando. O jogo dava uma liberdade insana pro jogador, até pros padrões de hoje. Dava pra eu quebrar os móveis das casas dos NPCs, dava pra eu beber uns líquidos duvidosos que eu acho melhor não mencionar aqui no vídeo, e dava pra fazer muita coisa assim que é inútil, que nos fim das contas, na verdade, aumentava a imersão do jogo, coisa que hoje em dia os jogos tentam ser mais enxutos nesse quesito. Eu lembro até hoje do nome do meu personagem lá, era Rayquaza Pilar, que era inspirado no Pokémon com esse mesmo nome, e na localização que ele ficava no jogo, o Sky Pilar. Eu era terrivelmente ruim no jogo, e muito inocente também. Como ainda era a época da internet de escada, eu não tinha tanto hábito de ficar procurando guias e outras coisas assim, que são bem mais comuns hoje em dia. E outro MMO que na época também fazia muito sucesso, era o Ragnarok Online. Eu via meu primo jogando e eu achava o máximo, e eu queria muito jogar também. Só que como o jogo tinha no launcher escrito não recomendado para menores de 12 anos, eu me sentia como se eu estivesse cometendo um crime jogando. Cheguei até o ponto de tentar baixar o jogo e alterar a interface do launcher para escrever em cima, livre para todos os públicos, tudo cagado no Paint mesmo. Passou um tempo, e quando eu finalmente fiz 12 anos, eu pude jogar o jogo sem esse peso na consciência. O jogo também era bem aberto para eu fazer o que eu quisesse, apesar de não dar para fazer tanta coisa quanto no Tibia, ele era bem mais dinâmico em várias coisas, o combate era bem maneiro, e aquele sentimento de aventura ainda era bem presente. Eu lembro que eu era até líder de um clã minúsculo, assim, sem relevância nenhuma, e eu meio que fazia um roleplay de trevoso por causa da minha classe mercenário. E depois do Ragnarok, eu cheguei a jogar vários outros MMOs, mas nunca me envolvi tão profundamente quanto com esses daí. E uma coisa eu reparei, eu não gostava tanto de MMORPGs com história. Tipo, não é que eu não goste de jogos com história, muito pelo contrário, eu sempre adorei, mas é que quando se tratava de MMORPGs, eu gostava muito mais da ideia de eu poder jogar com os meus amigos, me sentir parte de um mundo maior, criar minha própria aventura, assim como eu experienciei durante o Tibia e o Ragnarok. E eu ocasionalmente voltava para os servidores piratas, já que os oficiais já não me agradavam tanto, mas era meio difícil achar um ideal. Eu acabei dando uma pausa em MMOs quando eu comecei a jogar o Genshin Impact, e se você viu meu outro vídeo, você sabe no que isso deu. Genshin não é MMO, mas é um joguinho que tem uma comunidade ativa, então existia aquele sentimento de comunidade ali. Como eu falei no outro vídeo, eu fui cansando de Genshin e eu queria parar de jogar ele. Então tava rolando um hype pela internet sobre um jogo do Ni no Kuni que ia lançar na época, que inclusive eu nunca mais ouvi falar dele, eu nem sei o que aconteceu, deve ter flopado. E aí quando um amigo meu pegou pra jogar esse jogo, ele me disse que era tipo um MMO, e quando eu perguntei se tinha muita história, ele disse que sim. E eu respondi pra ele, pô, se eu quisesse jogar um MMO focado em história, eu estaria jogando Final Fantasy XIV, né? Foi aí que deu estalo. Por que eu não tava jogando Final Fantasy XIV? Tipo, é um MMO notoriamente conhecido pela sua história profunda, e eu tinha um certo preconceito por conta das minhas experiências anteriores com MMOs focados em história, já que eu queria algo mais focado em ser um mundo aberto. Só que o que eu mais queria naquele momento era sair do Genshin, encontrar um substituto pra ele. Então um jogo com uma boa história e uma comunidade legal, com uma vibe parecida, provavelmente ia me agradar. Eu então decidi fazer o teste grátis, e eu amei o jogo. Já que Genshin não tinha customização de personagem, eu poder fazer a minha personagem do jeito que eu queria ficou perfeito. Eu sei que customização de personagem é um negócio básico em qualquer MMO, mas sair do Genshin, em que eu precisava ter sorte pra ter uma personagem que eu quisesse, pra um jogo em que eu podia simplesmente fazer a personagem do
meu próprio jeitinho. Foi mágico. Mas não é só isso. Vocês devem estar se perguntando, por que eu escolhi especificamente Final Fantasy XIV e não qualquer um dos outros vários MMOs por aí? Eu tentei jogar Elder Scrolls Online, mas eu gosto muito mais de uma estética mais fantasia, mais bonitinha, e o ESO tem uma vibe mais realista, e acabou não ressoando comigo tanto. Eu até reconheço que ele é um bom jogo, só não realmente vibrou comigo. Eu também tentei o Lost Ark, mas além de ser super focado na história, a história é chata. Se eu for jogar um MMO focado em história, é melhor que ela seja boa. E World of Warcraft eu simplesmente acho muito feio. Desculpa aí, fãs de WoW. E eu não vou ficar aqui listando todos os outros MMOs que existem, mas a ideia é meio parecida. Final Fantasy XIV, além de ter uma estética muito agradável pra mim, me fisgou imediatamente pelo mundo e pela história. Além de que eu amei as masmorras e a comunidade foi uma das mais receptivas e aconchegantes que eu já vi. E tá aí outra coisa que eu gosto muito no Final Fantasy XIV. Enquanto em outros MMOs, os jogadores sempre dizem que o jogo só começa no nível máximo, nesse jogo, tudo que eu sempre ouvi foi: curta a jornada no seu ritmo e saboreie cada instante. Eu sempre me questionei nos outros MMOs, por que o jogo só começa no nível máximo? Se a graça do jogo tá no final, então pra que a gente passa horas e horas fazendo algo chato até chegar na parte legal? Com Final Fantasy XIV foi diferente, eu me diverti desde o começo. Outra coisa bem maneira é que o FOMO não é uma estratégia por aqui. Mesmo quando tem eventos sazonais, eles costumam ser bem mais curtos. E os itens exclusivos vão simplesmente pro cash shop, ao invés de serem perdidos pra sempre. Sem contar que o jogo nem te obriga a entrar todo dia, tem vezes que eu fico uma semana inteira sem nem tocar no jogo, e quando eu volto tá tudo lá, me esperando. No geral, eu acho um jogo bem mais saudável pra se jogar, sem contar que é bem divertido e interessante. Ele também me ajudou a perder o preconceito com MMORPGs focado em história, já que ele caprichou tanto na narrativa que me fez ver ele simplesmente como um estilo diferente de MMO, que também é tão válido quanto os de mundo aberto. E eu posso me divertir tanto quanto. E falando em história, dá uma olhada também na minha animação, o Neon Squad. Aproveita que o vídeo já tá acabando e vai lá ver. E muito obrigado por ter visto até aqui. Deixa o like, se inscreve, essas paradas de sempre. E é isso aí, te vejo em breve.